Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 3 de fevereiro de 2025, segunda-feira. Eu queria que minha semana tivesse começado de uma maneira um pouco mais leve, mas eu abro o meu jornal, né, um daqueles que eu assino um monte de jornal, assino Estadão, assino Folha, assino New York Times, assino um monte, mas eu abro o Estadão e dou de cara com um artigo celebrando, né? Como hei de dizer, a estratégia, a existência, a visão de Donald Trump, o que já me deixa completamente desconcertado, as palavras começam a me faltar, mas enaltecendo o seu papel numa vitória que é considerada como um nocaute, alguém celebrando um nocaute do quê? O que o Trump nocauteou? As minhas esperanças, ele nocauteou a democracia? Não, ele teria nocauteado a cultura identitária. Então, aqui fica um alerta, eu sei que eu estou sempre pisando, às vezes, em questões um pouco delicadas, que podem ferir suscetibilidades, às vezes eu aviso, às vezes eu esqueço de avisar, né? Mas aqui eu eu pretendo manter distância de questões de fé. Aqui a questão não é catolicismo, ou seja, qualquer coisa dessa, mas a questão é uma instituição específica. É uma instituição específica a qual esse jornalista parece pertencer. O jornalista em questão é o Carlos Alberto de Franco. Ele sempre consegue uns editoriais enormes no Estadão, ele tem uma presença ali realmente de muito destaque. Aliás, se fosse só por ele, eu já tinha cancelado a assinatura do Estadão, porque realmente o cara é de um conservadorismo muito difícil de engolir, assim como o Guzzo também, que é outro monstro. Mas o Estadão tem outras figuras que eu admiro, tem o Reinhardt, tem o Pedro Doria, tem o Leandro Carnal. Bom, em suma, aquilo poderia ser um caleidoscópio de visões diferentes, mas o destaque dado a uma figura dessas logo no começo do jornal me deixa realmente um pouco desconfortável, né? E quanto a essa insinuação, ou pelo menos essa alegação que eu estou fazendo aqui, de que o Carlos de Franco é membro do Opus Dei, eu fiz uma pesquisa, caí no Observatório da Imprensa, então tem outras fontes, eu estou me baseando nessas fontes aí. Eu não me lembro dele ter dito explicitamente em algum artigo que ele era um numerário da Opus Dei, né? E várias coisas aqui, né? Em primeiro lugar, você pode ter qualquer opinião a respeito de questões identitárias levadas ao extremo, você pode ter opiniões com relação, sei lá, a alguma questão marxista, como eu mesmo também tenho, né? Do Lula, do PT, ou do pessoal, seja de quem for, mas celebrar Trump como se ele fosse algum tipo de messias que vai representar alguma agenda conservadora, isso é realmente um tiro, eu acho pelo menos, um tiro no pé do próprio conservadorismo. Se eu fosse conservador, que eu não sou, né, eu não sei se eu gostaria de me ver associado a uma figura desse grau de maldade, né, porque o que tem de conservador num destruidor? Alguém que está destruindo absolutamente tudo. Né? Alguém que está, aliás, vou fazer um parêntese aqui. Ontem eu acabei assistindo um vídeo muito curtinho de um jornalista e também comediante que eu admiro muito, que é o John Oliver. Ele é inglês, mas ele está morando nos Estados Unidos, acho que ele tirou green card, inclusive, portanto ele é um imigrante, veja bem, não é? Ele fez publicou ali um trecho curtinho de uma entrevista em que ele é o entrevistado dessa vez, e a entrevistadora fala: você está sempre mergulhando em notícias difíceis, o quanto isso te afeta, o quanto isso abala a sua resiliência. E aí ele, sem subir no personagem, sem nada, né, de uma maneira bastante transparente, fala: olha, a gente às vezes mergulha em questões que quanto mais a gente mergulha, a coisa é muito pior do que a gente podia imaginar, é sempre pior do que a gente podia imaginar. E aí eu entro na sala do o que parece ser o produtor dele, e um olha no olho do outro e fala: cara, vamos chutar o balde, não tem como, né, não tem como ter meias palavras, vamos expor tudo isso. Né? Mas ele coloca uma questão interessante, mas fala: mas não adianta a gente resvalar para o niilismo, não adianta a gente resvalar para o desespero. Eu acho que é por isso que os vídeos que ele acaba publicando, eles não só têm um forte papel de denúncia, né, mas como ele também tem humor, tem provocações, ele vai mostrar outras iniciativas que de repente nos dão esperança.
E aí, acho que o último vídeo que apareceu para mim ali do John Oliver, ele é um pouquinho datado, eu acho que ele é de antes da vitória do Trump, mas o John Oliver estava tentando chamar a atenção para as políticas de deportação em massa. É isso que já está acontecendo aqui, os governos da América Latina de 4 não conseguem reagir de uma maneira viril e decente a essa história de, né, ter os seus cidadãos algemados, espancados, tratados como lixo, né? Então, pois bem, e o que a gente está vendo agora, essa bola foi cantada e esse vídeo do John Oliver mostra justamente isso, vários depoimentos do Trump em que ele fala que esses imigrantes não são nem gente. Isso já aconteceu uma vez, há 100 anos. Há 100 anos alguém disse que certas pessoas não são gente, que certas pessoas estão ameaçando contaminar o sangue americano. É o mesmo discurso do Hitler. Né? E aí mostra trechos ali, ele dizendo que vai deportar todo mundo, né? E o próprio Trump estima esse número em 20 milhões de pessoas, né? Essa é uma estimativa exagerada, provavelmente isso deve estar na casa dos 10, 12 milhões, dependendo do quanto você amplia o leque aí, mas de imigrantes nos Estados Unidos, né? Mas 20 milhões, ele diz que ele vai deportar todo mundo, vai ser uma coisa inédita, vai ser uma coisa linda, né? E aí entrevista americanos dizendo, não, esses caras são todos bandidos, aí vai mostrar outros políticos apoiadores do Trump, mostrando em comícios uma foto de um hispânico, obviamente um hispânico está com a cara de louco, e é esse cara que você quer como seu vizinho, é esse cara que você quer perto das suas crianças, é esse cara diferente de você que você quer que conviva na sua comunidade. Veja, deixou de ser uma questão, sei lá, de eventualmente apontar um criminoso específico. Aliás, os imigrantes não são os piores criminosos dos Estados Unidos, não é mesmo? Mas para apontar um rosto, mais ou menos como os nazistas faziam filmes, né, estereotipando a fisionomia dos judeus, para você saber reconhecer um judeu que afinal está contaminado. Então veja, a campanha para o Trump não mentiu. A única coisa que ela mentiu é na capacidade dele executar o que ele está fazendo. Porque isso é o que o John Oliver acaba fazendo ali, eu já vou voltar para a questão do Opus Dei, é simplesmente mostrar que, além da consideração moral, né, por que de repente você vai considerar outros, imagina, eles se consideram cristãos, certo? Né? Eles vão achar que você pode tratar, né, uma gente diferente de você como se não fossem pessoas, como se fossem sacos de lixo, né, que de repente a melhor coisa a fazer é você separar famílias, provocar dor. Não é? Então ele vai abstrair a questão moral, que é péssima, é horrível, é indefensável, é completamente asquerosa, e vai focar numa questão prática. Como que você faz isso, tio? Como é que você vai fazer isso? Ele mostra que os Estados Unidos, que tem uma população carcerária colossal, o país da liberdade é o país dos presídios, presídios privatizados, inclusive, a população não chega a 2 milhões. Então, se esse número colossal de presídios nos Estados Unidos mal chega a 2 milhões e já deve estar tudo lotado, onde você vai enfiar 20 milhões? O que você faz com isso? Você teria que contratar meio milhão de soldados e policiais. O custo disso seria um trilhão de dólares ao longo de 10 anos. Então isso não é uma coisa que você faz do dia para a noite. Isso não é uma coisa que você consegue fazer ao longo de 10 anos. Operacionalmente é completamente delirante. E os eleitores ali que são entrevistados, empolgadíssimos, não, bota esses caras, não, imagina, a gente vai ficar muito melhor sem eles, porque o Trump estava colocando ali não só esses caras como a causa, né, do envenenamento do sangue americano, mas também como a causa da violência e também a causa da falta de residências, da falta de casas, o problema habitacional e também com o problema econômico, blá, blá, blá. Mas o que o John Oliver faz, é um trabalho magnífico, esplêndido, né? Ele vai mostrar, desculpa cara, se você mandar todo esse povo embora, não vai ter ninguém para construir as suas casinhas, não vai ter ninguém para catar o seu lixo, porque na hora que você tira esses caras que estão começando de baixo, né, em tarefas que são muito operacionais, né, a hora que você, não é que você vai gerar emprego para os americanos, nenhum americano vai querer esse emprego, as vagas vão ficar sobrando, e não é que essas vagas também vão ficar sobrando porque as empresas vão quebrar, as empresas de construção civil, as empresas de manufatura que de repente, ou mesmo de agricultura, que estão dependendo de mão de obra imigrante, a hora que esses caras forem embora, elas fecham, né?
elas simplesmente fecham. Então, o impacto econômico disso é pior do que a recessão de 100 anos atrás, de 1929. Não é? Então, veja, o que deveria ser gritante para a maior parte das pessoas é que esse apelo a emoções muito instintivas, muito básicas, muito bárbaras, muito animalescas, né, de discriminação, de medo, né, as pessoas se contentam com isso sem pensar que na prática isso é um absoluto, não, primeiro é impossível e segundo é um absoluto tiro no pé. E aí ele mostra ali uma comunidade de uma cidade dessas que todo mundo é branquinho, onde tinha ali um membro da comunidade que era um cara super respeitado, ele tinha chegado com uma mão na frente e outra atrás, um latino, e ele acabou ao longo de 20 anos construindo ali restaurantes e virou uma figura importante. Esse cara está sendo deportado. Aí os caras falam, nossa, eu votei no Trump achando que eles só iam deportar os malos hombres, mas esse cara não é um malo hombre, ele é um good hombre. Né? Aí o John Oliver fala, tá vendo? Né? A hora que isso chega em alguém que você conhece, você percebe a crueldade da medida. A hora que é uma coisa genérica, uma hora que é uma coisa assim, que, né, é aquele cara que você nunca viu, que não é seu amigo, né, e aí é curioso, uma estúpida ironia, e eu já vou voltar para a questão do Opus Dei, desculpa estar usando esse episódio aqui de uma maneira um pouco mais emocional, mas é que hoje, todo santo dia, eu cumprimento no Facebook os meus contatos que estão fazendo aniversário, todo santo dia. E hoje apareceu ali um personagem que eu conheci há mais de 10 anos, 15 anos, na verdade, na Singularity University, que é um mexicano super CDF, super inteligente, super cabeção, super empreendedor. Ele trabalha perto da NASA. O cara realmente não é pouca coisa, né? É um cara super... Aí eu vi que era aniversário do cara, eu falei, putz, você tá vendo? Aí, ó, tá aí um bom imigrante que deve estar apavorado com essa questão toda. Aí eu clico no perfil dele para dar uma olhada no que ele anda fazendo. A foto do perfil dele é ele abraçando o Trump e o Trump fazendo um sinal de joinha. Não é? Então, aí eu já não sabia mais o que pensar, porque as piores suspeitas estão sendo confirmadas. Então, vamos voltar aqui para o nosso artigo matinal. Então, você foi eleito um absoluto monstro, aliás, isso está acontecendo no mundo inteiro, aliás, eu vou dar o link aqui para uma notícia que em Berlim, houve uma manifestação nas ruas com 150 mil pessoas tentando reagir contra a ascensão da extrema-direita, e Berlim sabe no que isso vai dar. Berlim foi bombardeada até ir para a Idade da Pedra. Quem vai hoje lá e acha tudo bonito não tem ideia do que aquilo virou escombros, né? Tanto que Berlim é uma cidade muito plana, a única montanhazinha, o único morro que tem são escombros. Tá? Quando você vê aquela montanha, eu já esqueci como é que chama esse bairro em Berlim, que até que é um bairro bacana, mas tem lá um morrinho. Que morrinho é esse? Escombros. Né? Varreram tudo para lá, deixaram a grama crescer em cima, constrói tudo de novo. Né? Então Berlim, deve ter muita gente ali apavorada, está nas ruas justamente para se opor à ascensão da extrema-direita, que já tem 20%, não sei do que, dos votos, da intenção, não tenho a menor ideia. Não é? Mas vamos voltar aqui, porque, de novo, nesse artigo no Estadão, desse fabuloso membro do Opus Dei, se eu estiver enganado, me corrijam, por favor, mas eu estou me baseando em fontes que eu encontrei, Observatório da Imprensa, etc. e tal, que inclusive está dizendo que esse personagem está tentando... É um professor de jornalismo, e a gente vai chegar nessa infiltração das instituições de ensino pela Opus Dei. Vamos colocar aqui o porquê que eu estou tão descabelado assim. Né, se é que é possível descabelar com esse cabelo curtinho, mas o que acontece? O que é a Opus Dei? Aliás, vamos supor, como é que eu fiquei sabendo o que era a Opus Dei? Eu fiquei sabendo, digamos, em primeira mão. Né? Eu entrei na faculdade, o meu primeiro vestibular, eu prestei vestibular para engenharia, entrei, uma escola bastante prestigiada, bastante prestigiosa, não é? E de repente você começa a ver ali, aí imagina, uma universidade dessas, a Poli, atrai gente do estado inteiro, do Brasil inteiro, então tinha muitos colegas ali que vinham de outros lugares, que de repente estão aqui na cidade meio, sei lá, morando em pensão, não sei, né? Alugando alguma coisa e tal. Aí eu percebi que esses caras estavam sendo convidados, eu mesmo fui convidado para participar de um centro de estudos. Olha, a gente tem um centro de estudos que tem todos os livros que você precisa, tem provas dos anos anteriores, tem laboratórios, é super legal, é super bacana, você vai fazer amigos e procurando ali aqueles caras mais tímidos, tal, né? Aí eu fiquei um pouco curioso e uma vez eu fui. Era uma casa muito grande, realmente os caras tinham uma biblioteca toda organizada, bacana, tinha ali alguns projetos científicos, tal.
e tinha um monte de garotada, e aí eu assisti uma palestra dos veteranos. Tudo aquilo era orquestrado pela Opus Dei, não é? Aí eu ouvi aquela palestra, fiquei um pouco assustado e saí correndo. E aí eu descobri que eu tinha colegas também no meu curso que eram membros, né? E com quem eu já tive inúmeras discussões absolutamente estéreis ao longo dos últimos 40 anos. Mas, pois bem, o que é a Opus Dei? O que a Opus Dei estava fazendo nessa universidade, arregimentando gente fragilizada? Na verdade, não é só nessa, em qualquer universidade bacana você vai encontrar, você vê, esse cara está, se eu não me engano, na Casper Libero, tentando arregimentar estudantes de jornalismo, ou talvez de medicina, ou talvez de administração, ou talvez de economia. Por quê? Caridade cristã? Não, é justamente para você ter entre os seus membros, né, participantes do jogo de poder, participantes da economia de mercado, participantes de governos. Haja vista a própria associação aí um pouco duvidosa, nunca é muito clara, do próprio Alckmin com a Opus Dei. Isso é um pouco nebuloso, eu nunca consegui achar uma fonte confiável. Pois bem, então, mas e aí, o que a Opus Dei quer com isso? Eu não tenho muita certeza. A Opus Dei nasce há 100 anos, 1928, pelo que minha memória... Eu perguntei para o ChatGPT. Aliás, antes que vocês achem que isso é só a minha opinião, perguntem vocês para o ChatGPT a conexão da Opus Dei com regimes autoritários. Vá lá, pergunta. Eu posso dar o link da minha pesquisa, mas vocês podem fazer a sua pesquisa. Qual é a conexão da... Se não gostou do ChatGPT, pergunta para o Gemini, pergunta para o Perplexity. O DeepSeek eu não sei, porque eu não sei se os chineses têm alguma simpatia. Não é? Mas o que acontece é o seguinte, há mais ou menos 100 anos, um religioso, um espanhol, que é o José Maria Escrivá, teve uma visão, eu não sei, que estava calor, não sei, tomou pouca água, mas ele tem uma visão em que Deus o incumbiu de fazer uma organização civil para que as pessoas alcançassem a santidade, ajudassem na obra divina. E aí ele cria a Opus Dei. A Opus Dei é o trabalho de Deus, em princípio é uma organização independente da igreja, não é? Ela vai crescendo. Veja só, nessa época, 1928, está acontecendo uma coisa muito complicada na Espanha, que é aquilo que vai terminar na Guerra Civil Espanhola, né? Um episódio macabro, né? E a Guerra Civil Espanhola vai terminar com o triunfo de um personagem nefastíssimo, que é o Franco. Franco, aliás, com um certo eco ali com o sobrenome, mas tudo bem. O Franco, um ditador sanguinário, horroroso, um personagem esquisitíssimo, ficou décadas no poder, dezenas de milhares de vítimas, uma coisa horrível, e a Opus Dei apoiou o cara, como se nem tem lá nomes e sobrenomes de todo mundo que apoiou uma ditadura sangrenta, né? A coisa não parou por aí. A Opus Dei, imagina, com esse apoio a um poder desse tipo, quando você vai ver, eles estão apoiando Salazar em Portugal, né? Mais para frente na América Latina vão apoiar Stroessner no Paraguai, que é um absoluto acelerado, o Pinochet, que é outra figura com sangue na mão, no pé, em tudo quanto é canto, vão estar infiltrados na ditadura argentina, mas calma, estou me adiantando um pouco aqui. Logo depois, se eu não me engano, na década de 40, agora eu estou meio confuso aqui, né, o Escrivá vai até o Papa que na época era o Pio XII, né? Aliás, o Pio XII, se o mapa um dia, o Google Maps falar para você virar na rua Piochi, na verdade é o Pio XII, ou talvez o Pio XI, é que ele não sabe numerais romanos, né? Mas o Papa Pio XII resolve dar um certo status, ele chama de um instituto secular, ou seja, é alguma coisa que a igreja aprova, mas que não está ligada ao clero, não faz parte do clero. Vale lembrar que essa divisão entre clero e o século, ou seja, o secular, é uma coisa que surgiu, sei lá, 1000 anos atrás, quando os papas perceberam que a coisa estava degringolando, eles resolveram botar uma ordem na suruba, né? Então, vamos ter agora o clero, que é uma outra organização, né, com voto de celibato de aba 4, e existe vocês aí que são seculares, vocês fazem o que vocês bem entenderem. Pois bem, então a Opus Dei tem essa aprovação do Pio XII, mais para frente, isso me deixou bastante desconcertado, o João Paulo II vai chamar e aliás até vou olhar aqui porque eu já esqueci, como é que chama? O João Paulo II, em 1982, eu tinha 18 anos, né, promove a Opus Dei de prelatura pessoal. O que quer dizer uma prelatura pessoal? Quer dizer que a Opus Dei responde ao Papa.
não responde a nenhum bispo, ela bypassa qualquer hierarquia da igreja, ela é um braço do papado. Né? O João Paulo II, como se não bastasse, né? Em 2002, esse José Maria Escrivá, que imagina, apoiou esse movimento, se infiltrou nas ditaduras mais nefastas, sobretudo na América Latina, que é uma região extremamente católica, não é? É canonizado. Então esse cara hoje é santo, certo? E esses caras, e voltando agora, esses caras, eu moro do lado da TFP aqui, que eu tenho até medo de pesquisar sobre a TFP. Né? Qualquer dia eu vou perguntar, mas eu não sei se eu estou preparado. É aqui do lado, são os malucos que andam com estandarte de lá para cá, é um negócio esquisitíssimo. Mas a Opus Dei é discreta, ela é muito discreta. Né? Em princípio, o que você tem ali, e é o que muita gente já insinuou, e o próprio GPT acusa isso também, é que como você tem esses membros que são infiltrados em todas as esferas, em empresas, em governo, diabo a quatro, né, eles têm entre si uma rede de informações, né, uma rede de comunicação. Eles devem uns aos outros esse compromisso, esse dever de repassar informações. O que eles fazem com isso, eu não sei. O quanto eles influenciam as coisas, eu não sei, mas eu sei que não é transparente. Eu sei que não é transparente e isso já esteve associado às coisas mais nefastas que já aconteceram nesse continente. Sem falar, obviamente, da Europa também. Então, quando eu abro o jornal hoje, né, e dou de cara com um artigo, né, imagina, de alguém que aparentemente tudo indica seja um imenso simpatizante do trabalho do Santíssimo, o que é Escrivá, não é? E você vê esse cara achando que o Trump, não fazendo nenhum questionamento moral de alguém que persegue imigrantes, de alguém que é racista, de alguém que é certamente, né, um adorador de Hitler. Não é esse cara que está colocando tudo abaixo. Aliás, tem um post aqui que eu vou do G1 também, em que fala ele que o Elon Musk e o Trump estão pensando em suspender toda a ajuda humanitária a instituições por aí. Né? Os caras realmente são desumanitários. Isso não é conservadorismo, isso é destruição. Isso é destruição em nome de poder econômico e poder político. Não é? Quando você vê alguém em nome de, sei lá o quê, valores conservadores, eu pergunto para você, ok, fé, né? Liberdade religiosa, mas essas organizações, de novo, não estou questionando aqui a Virgem Maria, não estou questionando aqui, sei lá o que, a estrela, como é que chama aquela estrela, não sei. Não estou questionando nada disso, eu só estou questionando uma organização que responde apenas para o Papa, que se associou aos piores monstros sanguinários da América Latina em nome da luta contra sei lá o quê, o aborto, sei lá o quê, a questão LGBT, né, como se essas coisas fossem realmente muito mais perigosas do que assassinatos em massa, jogar gente de helicóptero, valas comuns, né, ainda estamos aqui, etc. Então, meu dia, infelizmente, começou com isso. Eu vou dar aqui os links que eu estou comentando com vocês. Eu acho que eu não sei se eu vou dar link. Bom, eu vou dar link para essa reportagem. Vamos lá. A gente tem que ser, né, tem que ser equânime. A gente tem que ter algum tipo de isonomia aqui. Mas vejam por si sós que você vai ter gente em nome de valores, entre aspas, né, conservadores, entre aspas, apoiando a barbárie, apoiando algo que assusta. Eu tenho amigos que moram lá fora que devem estar apavorados, porque aliás, eu até tive que falar com os gringos a respeito, que acho que eles não sabiam muito dessa história. Vale lembrar que no auge da ditadura, um político brasileiro, agora esqueci o nome, como é que ele chama? Esqueci, deu branco. E que ele falou, olha, o que me preocupa não são só os generais, o que me preocupa é o soldado, é o guarda da esquina. Então, a hora que você faz temporada de caça a quem parece diferente, não precisa vir alguém na folha de pagamento do Trump para bater em você. Vem o vizinho, né? Vem, sei lá o que, o funcionário da não sei da onde, vem alguém na fila do pão, né, te dar uma porrada. Vem alguém como eu já vi isso acontecer com amigos meus na Alemanha, né, vem alguém, sem mais nem menos, um cidadão daqueles que você jamais imaginaria capaz de invadir Washington, invadir Brasília, botar tudo para quebrar, né, rachar o seu crânio no meio, porque você parece diferente. Então, o problema é esse. O problema é a hora que a gente abre
as portas, né, para a barbárie, muita gente se empolga. Na hora que você desumaniza, na hora que você apela para essa coisa mais básica, mais baixa, mais ridícula, mais cretina, né, do medo, da discriminação e essa noção estúpida de superioridade, até da noção de raça, que é outra cretinice, né, quem ouve aqui o radinho sabe que os caras interpretaram Darwin tudo errado, o coitado do Darwin deve estar girando no túmulo lá, coitado. Né? Isso não termina bem, e o que é triste é você ver isso sendo com água benta em cima, entendeu? Que isso sendo consagrado, isso sendo, para mim é absolutamente perturbador, e vou tentar esquecer isso por alguns minutos e pensar, bom, já que a gente está falando de ChatGPT aqui, eu não sei como cada um usa o ChatGPT, né? Cada um usa o ChatGPT a sua imagem e semelhança. Para mim, ele tem sido um excelente interlocutor para compensar a minha própria ignorância ou para aprofundar o meu conhecimento em áreas que eu não conheço absolutamente nada. E eu estava assistindo aqui outro dia desse um vídeo curtinho com um personagem que é bastante notório no mundo da ciência e da matemática. Talvez até você tenha um aplicativo dele no seu celular, que é o Stephen Wolfram. O cara é um cabeção. Na verdade, ele é um pouco egoísta, porque o trabalho dele depende de um outro acadêmico. Esse acadêmico ele nunca dá crédito. Eu vou procurar aqui essa história do outro acadêmico e vou dar o link para fazer justiça, que a minha memória me falhou. Ele é meio vaidosão. Ele parece, se olhar para... é um tiozinho, não é que exatamente, né, nenhuma figura que você acharia que tem um ego gigante, ele tem. Mas o que acontece é que ele acha que ele vai sozinho, não é sozinho, ok? Já falei, não é sozinho, tem um outro cara. Ele vai sozinho reescrever toda a física e reescrever toda a matemática, porque ele chegou a uma conclusão de que por trás da realidade ou por baixo da realidade, né, o que existem não são só os campos quânticos, não é a questão do espaço-tempo, né? Segundo ele, existe, na verdade, uma estrutura de redes. A base da realidade do universo são nós e conexões e que se ligam de uma certa maneira computacional, como se fosse um código, e segundo ele está lá quebrando a cabeça para fazer esse código, já conseguiu alguma coisa aqui e ali, ele conseguiria, a partir dessa questão, que é quase uma questão matemática, ele conseguiria deduzir, né, tudo. Basicamente tudo. Né? E aí, eu tinha visto isso já, isso é uma questão meio polêmica já faz bastante tempo, os avanços são bastante modestos, ele ainda não chegou a nenhuma tapa na cara com relação a resultados, né? Mas aí eu comecei a assistir esse vídeo e ele fala, não, porque o espaço-tempo, eu estou questionando o espaço-tempo não é fundamental, o tempo não está ligado ao espaço. Aí eu parei, eu falei, puta, o cara precisa ser muito macho para questionar o espaço-tempo, não porque seja uma verdade no livro sagrado, não, é porque experimento após experimento, né, do teu GPS, qualquer coisa que você estiver usando hoje, está confirmando. Ninguém conseguiu até agora, você tem algumas pistas, alguns resultados que são um pouco estranhos, tem algumas frentes de pesquisa, mas, cara, o negócio é bastante resiliente. Né? Eu fui para o ChatGPT, coloquei naquele modo O1, O3, sei lá o que é o modo de raciocínio, e falei, meu caro, me explica aí, como é que o cara tem peito para questionar o espaço-tempo? Né? E aí começa uma conversa extremamente interessante com o ChatGPT, para quem tiver interesse nessas questões de um pouco mais de ciência, etc. e tal, ele vai falar, olha, o que ele está dizendo é que ele não está negando o espaço-tempo, ele está dizendo que o espaço-tempo emerge dessa outra realidade que ele está propondo. Que é uma realidade basicamente computacional. Aí eu perguntei, pera um instante só, se é uma realidade computacional, se é tudo mais ou menos matemática, quer dizer, um código de computador não roda sozinho, ele precisa de um computador, ele precisa de uma máquina, ele precisa de energia, né? Ele precisa de um sistema operacional. Né? Então, peraí, como é que, se a coisa mais essencial é esse código, tem que ter alguma coisa por trás do código. E aí o ChatGPT chamou minha atenção, falou, olha, essa acusação que você está fazendo, esse questionamento, você poderia estar fazendo com a própria física, quando você fala que existem leis da física. Lei onde, cara pálida? Quem está reforçando essas leis? Né? Qual é o sistema operacional por trás disso? Né? Quem está rodando essas leis? Quem está rodando essa matemática?
Bom, eu sei, ele fez uma série gigante de considerações, né? Não colocou ali que o cara tem um desafio colossal, que é justamente provar que veio, mas isso me faz lembrar, e eu vou dar um link aqui para um outro depoimento da Sabine Rosenfelder, né, que faz tempo que está dizendo a mesma coisa. Matemática não é física. Matemática é muito legal, matemática é uma coisa maravilhosa, espetacular, né? Tem gente que até acha que o mundo é matemática, Platão achava que o mundo é matemática, que na verdade a realidade é matemática, que a nossa realidade corpórea na verdade é só um simulacro, né? Uma cópia meio falsificada. Tem muito cientista que ainda é idealista, que ainda pensa que existe uma esfera perfeita das matemáticas e é isso. Não é? Mas ela vai falar, olha, desculpa, matemática é matemática, tanto que existem matemáticas, você pode fazer teorias matemáticas ou universos matemáticos que não têm nenhuma correspondência com a realidade, não é? Acontece que matemática é uma ferramenta bastante útil para alguns, né, aspectos da matemática são úteis para descrever algumas coisas que a gente observa. Mas não quer dizer que a física seja matemática, tem uma diferença aí. Bom, de qualquer maneira, fica aqui para quem tem algum interesse nisso, né, eu vou dar o link para essa excelente conversa com o ChatGPT, né, essa capacidade que ele tem de cruzar e comparar e fazer um julgamento bastante imparcial. Então não é só a questão factual, né, não é só, para mim, um mecanismo de busca, não é só a questão de mandar ele fazer minha lição de casa, não, essa questão de raciocinar, ou de pelo menos me fazer ver os outros lados, sobretudo quando eu mesmo não imaginava que fosse assim, né? Não é que ele está puxando meu saco, ele muitas vezes está mostrando para mim que eu mesmo estou errado. Então fica aí, é uma sugestão de uso interessante. Eu tinha separado vários conteúdos aqui, mas eu acho que uma boa maneira da gente, sei lá, celebrar um pouco o que é ciência, ou celebrar um pouco o que é vida, celebrar um pouco do que a ciência é capaz. Eu acho que tem duas histórias aqui que eu gosto bastante. Eu não sei se vocês lembram, há alguns anos a NASA mandou uma missão para estudar um corpo celeste chamado Bennu, que é uma coisa absolutamente desinteressante, é uma montanha de tranqueira, lixo e escombros, né, solta no espaço, está a 300 milhões de quilômetros, é 2 vezes mais longe do que o Sol, ou seja, está muito longe, nem sei como é que eles acharam aquilo, né, a sonda foi até lá, arrancou, coletou um pedaço e trouxe de volta, o que é absoluto, e veja, isso tudo usando, obviamente, o espaço-tempo de Einstein, usando a física de Newton, né? Certo, tudo bem, foi e voltou, extraordinário. Mas o que é muito legal é que na hora que você começa a analisar, peraí, o que tem nesse asteroide aí, o que acontece, eu não sei se eu já comentei com vocês, eles encontraram muitas moléculas complexas, moléculas que aqui na Terra estão ligadas diretamente ao funcionamento da vida. Né? Se você olhar em volta, vamos imaginar que exista vida à sua volta, que você não mora em São Paulo e se você olhar em volta, você só vai ver cimento e tijolo. Vamos supor que você mora em um lugar mais feliz. Né? Estava eu lá andando, sei lá, no Parque das Aves, maravilhoso, em Foz do Iguaçu, vendo várias formas de vida e vi uma libélula. Pois é, uma libélula. A libélula, que parece uma criatura alienígena, né? Ela é feita de aminoácidos, quer dizer, as proteínas dela são feitas a partir de aminoácidos que são os mesmos que os seus. Né? A vida usa 20 ou 21, não sei, aminoácidos diferentes para fazer tudo. É como se fosse o alfabeto da vida, são umas moléculas muito cabeludas, complicadas, chamam de aminoácidos. As mesmas 20 e poucas moléculas fazem desde o vírus da Covid até, sei lá o quê, a cor alaranjada do Trump, tudo. Está tudo ali dentro dessas 20 e poucas moléculas que são aminoácidos. Né? Nem vou falar aqui do código genético, que também é o mesmo funcionamento, é o mesmo código que faz uma libélula, é o código que faz você, é DNA do mesmo jeito, é adenosina, aquelas 4 letrinhas ali. Pois bem, ok? Então a vida na Terra inteira é feita a partir de um alfabeto aí, né, de um Lego de aminoácidos. Monta, desmonta, conecta, e aí cada hora sai uma coisa, ok? Ok. Vamos de novo para o asteroide Bennu. O que essa sonda trouxe foram amostras que contêm tem muitos dos aminoácidos que fazem parte da vida na Terra.
Uau, então quer dizer que não foi só na Terra que... Pois bem, olha só que coisa maluca. Porque, então, todas as leis da física se aplicam ao universo inteiro que a gente saiba. Portanto, as leis da química também são a mesma coisa. Então, as coisas parecidas vão seguir por caminhos muito parecidos, as moléculas vão se formar de uma maneira ou de outra, se você der as condições. Então, veja, num lugar absolutamente inóspito, a 300 milhões, não tem atmosfera, não tem nada, eles encontraram vestígios de aminoácidos que podem ter... a Terra foi bombardeada no começo por asteroides, assim, bombardeada, né? Os nossos oceanos caíram do céu, literalmente. A gente foi bombardeado por água, um monte de tranqueira. Então, isso talvez explique por que a vida na Terra já começa com tanta velocidade, talvez porque os ingredientes básicos tenham vindo do espaço, e não é porque alienígenas, não é porque alguma divindade que está soltando sementes por aí, não, é porque a química é inevitável, né? A química nas mesmas condições é inevitável, é isso que acontece. Então eu achei isso bonito, né? Veja, então é mais um sinal de que nós não somos, né, nós não somos tão especiais assim, mas também somos muito especiais, porque esses aminoácidos lá no Bennu não fazem absolutamente nada. Aqui, como você tem água, a temperatura correta, você tem estações, você tem a lua, você tem o sol, o diabo 4, essas são as condições para que isso tudo floresça. Não é? Então, nós estamos aqui nesse jardim. E já que a gente falou em libélula aqui, eu vou dar um artigo. Eu vi uma libélula lá, mas não é porque só tivesse uma, devia ter um monte, mas é que eu sou um urbanoide, eu só não consigo ver um dinossauro se alguém não me chamar a atenção, porque eu não sei reconhecer, né? Eu olho para verde e vejo tudo verde, eu não sei quais são as árvores, eu não sei quais são as plantas, eu não sei distinguir. Eu me lembro até hoje, eu era muito novinho, né, acho que eu namorava uma moça no interior, e a gente visitou lá uma vez a cidade dela, que ficava longe pra caramba, e aí os parentes estavam lá na frente de um gramado, falaram, que legal, daqui para cá a gente plantou tal grama, ficou muito melhor do que daquele lado. Eu olhava, para mim era tudo grama, como é que os caras conseguiam distinguir entre dois tipos? Eu não estava enxergando nada, eu falei, só vocês estão pregando uma peça. Mas voltando, né, eu vi uma, certo? Certo. Não deu tempo de fotografar porque o bicho é realmente muito rápido. A questão é, a libélula é um absoluto primor. A libélula é mais antiga que os dinossauros. A libélula deve ter surgido há uns 200, 300 milhões de anos. O dinossauro foi para o saco, a libélula está aí firme e forte. A libélula passa a maior, embora pareça uma criatura aérea, ela passa a maior parte da vida dentro da água. Dentro da água, ela troca de esqueleto externo, né, de exoesqueleto, ela troca uma dúzia de vezes. Ela troca porque ela vai crescendo. E nessa fase larval, que ela está debaixo d'água, ela é um predador extraordinário. Parece o alien, assim, a boquinha sai para fora e pega, é uma coisa extraordinária. Aí chega um certo momento, depois dela já fazer uma razia, né, no seu próprio ambiente, ela sobe ali num talo qualquer e aí é mais ou menos como o alien saiu da barriga aliás, alien é uma... Desculpa essa palavra, porque o Trump chama os estrangeiros de aliens, né? Aliens, de aliens. Bom, pois bem, mas essa libélula, ela sai da barriga, abre ali e ela fica uma horinha no sol para estender as suas asas, para secar e tal, e aí ela sai voando, né? E voando vai ser praticamente a vida dessa criatura, porque ela não sabe andar, ela não anda, ela pode pousar, mas ela não anda. Aliás, ela é surda, aliás, ela não tem olfato. Ela é uma criatura eminentemente visual, né? Ela tem uma visão 300, ela tem 2 olhos gigantescos, feitos de inúmeros olhinhos, né? Isso dá uma visão quase 360 graus, e ela tem mais 3 olhos virados para frente, não é? Você enxerga o mundo, você acha que você enxerga o mundo colorido, porque você tem 3 tipos de receptores diferentes. Um mais ou menos para o vermelho, um mais ou menos para o verde, um mais ou menos para o azul. Aí o cérebro junta esses 3 sinais aí e fala, isso daí é laranja, isso daí é turquesa, não, isso é azul, isso é verde, aí o seu casamento entra em xeque. Mas vamos lá. Então você tem 3 receptores. A libélula tem 11, 12, 13, depende da espécie. Então ela vê coisas que você não consegue nem dar nome, porque você não tem ideia como é que ela consegue ver. Ela vê luz polarizada, ela vê um monte de coisa. E além de ver um monte de coisa, ela tem um cérebro ridículo. O cérebro é menor que um grão de arroz, certo? Mas ela consegue processar informação visual dezenas, centenas de vezes mais rápido que a gente. A gente é meio tonto, né? A visão da gente, por exemplo,
quem aqui é gamer sabe que essa placa de vídeo consegue fazer o game em 60 quadros por segundo. Aí você vai gastar uma fortuna, né, não para fazer alguma coisa que preste, mas só para poder jogar em 60 quadros por segundo, certo? Certo. Esse é o limite do olho humano. A gente enxerga no máximo a 30 quadros por segundo. E não precisa ser a 60, porque se você estiver assistindo televisão normalmente é 30 quadros por segundo e você acha que está tudo super bem. Se você estiver na Europa, são 25 quadros por segundo. Ou seja, cada vez mais baixo. E você acha que o movimento está fluido, porque você não percebe muito além disso. Certo? Certo. A libélula funciona a 200 quadros por segundo. E o tempo de reação dela para qualquer coisa que aconteça é infinitesimal. Então, ela enxerga tudo em todas as direções, ela consegue perceber coisas que a gente nem imagina, ela reage num tempo maluco, ela é capaz de parar, ela para voando no ar, ela engata a marcha ré, coisa que só beija-flor consegue fazer também, né? A única criatura que faz é o beija-flor, vai para trás, vai para frente, vai para os lados, ela gira 360 graus. Aquilo é uma absoluta máquina de caça. Aquilo é o caçador mais bem-sucedido que a gente conhece. Pensa num caçador, leão. O leão tem uma taxa aí de acerto, né, de 25%, 30%. Ou seja, a cada 3 vezes que ele vai atrás de alguém, ele só pega um. Ok? Ok. Um falcão, mais ou menos a mesma coisa. O falcão, a águia americana, etc. Nossa, que predador extraordinário. Mesma coisa, 25%, 30%. A libélula, a taxa de sucesso é 97%. 97% de acerto por uma criatura que evoluiu de uma maneira extraordinária, não só do ponto de vista de mecânica, mas também do ponto de vista, vamos chamar de sensorial, por que não chamar de computacional, e ela está sobrevivendo aí há 200 milhões de anos, exceto pelo fato de que a gente está contaminando os rios com mercúrio, né? Eles citam ali um povo original que associava a libélula à água pura, é verdade, né? Como ela é um predador que come várias outras criaturas aquáticas, se a água não estiver limpa, quanto mais ele come as criaturinhas, mais ele se contamina. Então, o que acaba acontecendo, como ele está no topo de uma pirâmide alimentar, a libélula, ela acaba sendo afetada por concentrações, por exemplo, de mercúrio, que é aquela coisa que vários adeptos do bolsonarismo soltam ali na Amazônia, porque eles querem ouro para fazer não sei exatamente o quê. Então, veja lá, né, para a gente terminar numa nota de admiração, de conexão, né? Veja, você tem um asteroide que traz para cá, que a gente consegue trazer desse asteroide os mesmos elementos químicos, as mesmas moléculas, os mesmos aminoácidos que fazem você e fazem a libélula, né? A libélula que tem DNA como você tem, que tem sensores visuais como você tem, né? Mas que tomam caminhos completamente diferentes, porque esse planeta fornecia condições absolutamente mágicas para que a vida florescesse, até, obviamente, a gente eleger essas figuras escrotas, essas figuras a serviço do mal, ou da absoluta falta de coração, que vão jogar no lixo todos os programas ambientais, que vão jogar no lixo todas as questões humanitárias e vão botar o pé no acelerador de uma máquina a diesel, justamente para precipitar, né, esse mundo tão delicado que chegou até aqui. Espero que tenha valido a pena, agradeço aqui a compreensão, a amizade e torço aqui pelos meus amigos que hoje são aliens, que são alienígenas, né? Você que se sente um alienígena, mesmo que seja em termos sexuais, né? Na hora que alguém determina que só existem 2 sexos, de uma hora para outra você virou o quê? Não sei. Você vai ter o que você faz agora? Né? Você não tem direito de existência, você não existe. Né? Então fica aqui a minha solidariedade, um forte abraço e vamos lá para Berlim, né, marchar nas ruas contra a ascensão desses monstros que se recusam a morrer. Um grande abraço e até amanhã.